Muito bem, ouvintes da Rádio 94, estamos aqui com o advogado Tadeu Rios, aqui na Cidade Núcleo, em seu escritório. Nós vamos falar sobre o falso advogado, aquele que se passa por um advogado, né, e acaba roubando de clientes, de pessoas que estão com alguma causa na justiça. Doutor Tadeu, muito obrigado por essa entrevista. Em que consiste a fraude do falso advogado, doutor? Então, a fraude do falso advogado consiste em pessoas se passando por advogado e, obviamente, aquele famoso 171 que sempre passa a boa lábia nas pessoas, se passa por um advogado com fotos do advogado, capturadas em redes sociais ou até em canais privados do próprio advogado, se pega aquela fotografia, manda via mensagens em aplicativos de conversação, tal qual o WhatsApp, por exemplo, ou até mesmo Instagram e Facebook, se passando como se fosse o advogado contratado pelo cliente. Como assim? Vamos lá. A pessoa procura advogado para ingressar com uma ação de cobrança, uma ação, sei lá, uma ação qualquer, na qual vai ter uma vantagem econômica ao final deste processo, consistente em recebimento de algum valor. E aí o processo vai tramitando, e obviamente nós sabemos que, infelizmente, os processos são no Brasil são um pouco vagarosos e demoram um determinado tempo para poder chegar ao final. Ao final de 5, 6 anos aí, que é a média aproximada de processos no Brasil, então esse falsário se apoderando de dados dos clientes, dados obtidos aonde? Dados obtidos junto aos sites dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais do trabalho, dos tribunais eleitorais, enfim, dados dos clientes, tais como CPF, RG, endereço de e-mail, telefone, entrem em contato, esses falsários entram em contato com os clientes, com as pessoas comuns, e dizem para eles, fazem uma narração para eles de tal modo que levam a crer, que levam a acreditar que, de fato, está conversando com um advogado pelo qual ele contratou. Aquele advogado que ele foi lá, procurou o advogado, contratou 5 anos atrás, dizendo, olha só, o senhor tem um dinheiro a receber no processo número tal, que realmente é o processo referente àquele cidadão. O senhor é o seu fulano de tal, que tem o CPF número tal, RG número tal, que reside na rua número tal, e que está tendo, né, essa ação judicial contra fulano de tal, contra a entidade tal, e o senhor tem para poder receber um valor em espécie. O cidadão, obviamente, premido pela necessidade de recebimento daqueles valores, então dá total atenção ao falsário. O que é que o falsário faz? O falsário, então, emite para ele uma espécie de alvará judicial para que, como se fosse uma taxa a ser paga e de valores até vultosos, houve-se na mídia nacional de até 50 mil reais, que já pessoas caíram no golpe desta maneira, e emite via WhatsApp, sem qualquer conversação via telefone, sem qualquer conversação presencial. As pessoas têm que se ligar que os golpes cada vez mais estão mais engenhosos, cada vez mais os falsários fazem com que as pessoas caiam nos golpes mais simples e mais tolos. Se as pessoas soubessem, se pensassem o seguinte, olha só, eu vou entrar em contato com o meu advogado pessoalmente, né, no escritório do meu advogado, não cairiam no golpe. E aí o que acontece? Pede-se um dinheiro, as pessoas vão lá, fazem o pagamento desse dinheiro e o falsário vai e some. Quando ela procura advogado, percebem que caiu no golpe. Eu vi recentemente na mídia nacional, por exemplo, pessoas que não quiseram sequer mostrar o rosto por vergonha de terem caído num golpe tão bobo. Então fica aqui o brado de alerta à nossa comunidade, à nossa população. Como está o seu andamento processual? Eles pegam, geralmente, as pessoas que são mais vulneráveis de conhecimento. São aquelas pessoas que têm um determinado valor para poder receber e estar na justiça e, premido pela necessidade, arrumam até dinheiro emprestado, pedem dinheiro emprestado para poder fazer o pagamento ao falsário. Esse é o conselho que eu dou para todos não caírem no golpe do falso advogado. Doutor Tadeu Rios, o senhor falou de dados que essas pessoas têm, capturam através de redes sociais. Possivelmente, tecnicamente, o senhor como advogado, pode ser possíveis advogados também que possam fazer cometer esse crime também? Ou o senhor, na sua visão, aí, pode ser pessoas mesmo, criminosos mesmo? Então, eu acredito que o fato de ser advogado e cometer isso aí, acredito que esteja também no rol de quem está à margem da sociedade, criminoso também. A Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu Conselho Federal, instaurou
pediu, né, a instauração de inquérito policial junto à Polícia Federal. A Polícia Federal já vem investigando, inclusive prenderam, nos últimos dias, foi presa uma quadrilha no Nordeste, salvo engano, em Maceió, e uma quadrilha também no Centro-Oeste, salvo engano, em Goiânia, onde tem grandes chances de termos advogados, infelizmente, maus advogados, envolvidos nesse golpe. Por quê? Ao entrar no site do tribunal, o cidadão entra de duas formas. Pode ter consulta pública? Pode. Mas os dados pessoais, só quem tem o token, que é o quê? Aquele microchip que esteja na nuvem ou no próprio token, que faz o acesso por uma senha. Então, assim, tivemos relatos também, há de se frisar também, que nós tivemos relatos de advogados que tiveram seus acessos bloqueados por tentativas de alguns falsários em ingressar no site. Então, assim, muito cuidado, sempre alerta a qualquer vantagem que possa lhe parecer quando alguém lhe der no âmbito digital. Nós temos aqui em Nanuque a delegacia regional, que faz um belíssimo trabalho nesses golpes digitais. Procure se inteirar com por exemplo, a investigadora Paola, por exemplo, ela sempre tem colocado nas suas redes sociais algo sobre esses golpes digitais. Não só do falso advogado, mas de todos os golpes. Então vamos ficar alerta. Acreditamos sim que possa ter alguns maus colegas envolvidos nesse golpe do falso advogado, porque as informações, elas são muito precisas e muito técnicas. Não é possível que o falsário comum, que não tenha acesso à informação ou à formação jurídica, por exemplo, consiga ludibriar a pessoa dessa forma. Então, assim, fica aqui o meu brado de alerta. Qualquer situação na qual se pede valores para receber valores, não existe. E eu falo sempre e friso, se você não tiver usura no recebimento dos seus valores, certamente não cairá no golpe. Não existe fazer pagamento para receber. Ora, eu até brinco, falo o seguinte, já que eu tenho para poder receber, retiro do que eu tenho para poder receber e me paga o restante, pode retirar o que está faltando. É muito mais fácil do que você pagar para poder receber posteriormente. Então, assim, eu até brinco com a situação, falo isso, né, às vezes, né? Aqui no meu escritório, por exemplo, no início do ano passado, nós fomos vítimas. Outros colegas aqui da nossa comarca foram vítimas desse golpe. Ainda bem que, no meu caso, por exemplo, meus clientes não fizeram nenhum pagamento, vieram até a mim, como a gente tem colocado aqui. Mas outros colegas aí sofreram com esse golpe, infelizmente. Certo, muito obrigado, doutor Tadeu Rios, advogado aqui na cidade de Nanuque. Nós voltamos para os estúdios da Rádio 94 FM.